Então, vejamos lá. Quando Marcos nos fala sobre a missão dos 12, versículo 7 do capítulo 6. Convocou os 12, ou seja, Jesus convoca os 12 e começou a enviá-lo 2 a 2. Vamos ver aqui que então ele fez 6 grupos de 2, correto? E por que é importante o 2 a 2? Porque um vê o outro. Nós temos muita dificuldade de nos perceber, mas é muito mais fácil perceber o outro. Então, depois de uma tarefa em dupla, o que nós podemos fazer? Feedback, né? Vamos conversar sobre o que aconteceu. Eu vi que você fez isso, eu vi que você fez aquilo, isso foi bom, isso pode melhorar. Bastante enriquecedor quando o trabalho é em dupla, porque favorece esse tipo de troca, que é bastante enriquecedor. Olha como Jesus é um mestre incrível. Então, vamos lá. Enviou-os 2 a 2. Deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros. Então, esse é um recurso. Eles podiam não ter uma autoridade moral, mas ele, quando diz que deu autoridade, poderia ter sido algum recurso magnético, não poderia? Recurso de conter o espírito, de afastar o espírito e de colocar na voz desses apóstolos uma carga magnética capaz de atender o que eles precisavam fazer nas curas, certo? Porque Jesus não pode dar progresso espiritual para ninguém, pode? Jesus não pode dar luz. Luz é algo que nós fazemos brilhar na medida das nossas boas escolhas. Mas Jesus pode prover no campo magnético, no campo fluídico. Isso ele pode fazer, dando qualidades aos seus recursos fluídicos, qualidades de cura. Isso ele pode fazer. No campo fluídico, inúmeras, um sem número de coisas. Então ele diz: deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros e prescreveu-lhes que nada levassem para o caminho, ou seja, e fez essas observações que vamos ver agora. Então ele forneceu um recurso de cura, certo? Estrategicamente ele enviou 2 a 2. E depois ele prescreveu, ou seja, ele deu as seguintes orientações: que nada levassem para o caminho, exceto, ou seja, somente levassem um cajado. Sabem o que é um cajado? É uma espécie de uma bengala comprida. Mais ou menos pode ser da altura da pessoa, um pouco menor, que muitas vezes o caminhante ele pode se apoiar nela, mas não era para se apoiarem. O cajado aqui, ele tinha uma simbologia de autoridade. Ora, isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Olha, representava autoridade. Para quem, principalmente? Para o próprio apóstolo. Vejamos o que ele diz. Exceto um cajado. E não sou eu que estou dizendo essa questão da autoridade, tá? Está aqui notas, não é, do tradutor, que estuda a estrutura do texto, a história do contexto mesmo daquela época. Então, esta versão aqui, né, sempre lembrando, né, é do Haroldo Dutra Dias, e só tem mesmo os 4 evangelistas e Atos dos Apóstolos, os livros do Novo Testamento que aqui estão. Ele é grosso assim, porque a letra é bem grande, é confortável, bem confortável de se ler. Mas então, no final de cada trecho, vem uma espécie de glossário, né? Assim, explicando certos pontos, questões históricas e tal.
E, por exemplo, neste aqui, quando fala do cajado, aqui o número 4, aí a gente lê aqui: cajado, vara, bastão de comando, cetro de autoridades, utilizado para se apoiar, para corrigir, bater, quer dizer, bater em alguém, né? Para comandar ou como sinal de autoridade, que é o que Jesus destaca aqui para o cajado, né? O cajado para ele seria um sinal de autoridade. Ele continua dizendo: Jesus, só o cajado, nem pão, nem alforge. Alforge é para colocar o quê? Os alimentos, tá ok? É assim, ele destaca o pão, não vamos esquecer que o pão é o alimento base, não é? Mas ele fala do alforge. No alforge também, aqui nós vemos destacados que, aqui é o número 5, saco ou bolsa de couro para levar provisões, certo? Nem cobre para os cintos, porque no cinto ficava pendurado um saquinho para colocar moedas também. Então, nada de provisões, de alimentos, de moedas, mas calçando sandálias, não vestissem 2 túnicas. Até isso. Calçando sandálias, não vestissem 2 túnicas, apenas uma. Então, ele está levando para o básico. Vocês vão sair para estarem bastante, vamos dizer assim, desprovidos de qualquer tipo de elemento que levasse à preocupação. Porque preocupa, não preocupa? Estamos com dinheiro suficiente? Estamos com comida suficiente? São preocupações. E, o que eu faço? Estou com 2 túnicas aqui, aquele ali está precisando. Não, é o básico. Por quê? Porque Jesus queria que eles tivessem foco na tarefa. Nenhuma outra preocupação. A tarefa. Quando essas pessoas passavam de aldeia em aldeia pregando, elas pediam o quê? Pouso. Pediam pouso. Quer dizer o quê? Um lugar para dormir. Geralmente as pessoas que davam pouso davam um prato de comida. Certo? E aí nós vamos ver que tem lugares que dão e lugares que não dão. E eles precisariam de ter estes recursos. Quando eles têm esses recursos, é porque aquela localidade se dispõe a receber a palavra? Se dispõe a receber a palavra porque se dispõe a receber quem divulga a palavra. Porque é muito simples, se a comunidade, seja qual for, né, formada por uma quantidade de casinhas, não quer receber a palavra, o que acontece? Nenhuma porta se abre. Se uma porta se abrir, há ali espaço para pregar. Se uma porta se abrir, há condições de pregar. Se nenhuma porta se abrir, quer dizer que ninguém está disponível. Ninguém. Se ninguém está disponível para ouvir, a pergunta que não quer falar, qual é? Falar para quê? Falar para quê? Então, a palavra ali ainda não é necessária, porque não tem ninguém para ouvir. Então, eles têm uma rota para cumprir, cidadinhas ou povoados para passar, e Jesus os está treinando. Primeiro dá uma orientação, só depois da tarefa vem o feedback, não é? Na orientação ele diz: não leva nada. Se não leva nada, eles não podem buscar uma árvore. Eles vão ter que ser o quê? Acolhidos por alguém. Vão ter que saber pedir. Quando eles pedem, eles já estão fazendo o quê? Uma prospecção sobre a própria importância da palavra que eles vêm levar para aquela comunidade. Será que essa palavra já está a ponto de ser trazida?
Será que as pessoas já têm o coração minimamente receptivo para essa palavra? Se uma casa abrir a porta, já há pelo menos uma família predisposta a ouvir. Se ninguém abrir a porta, então é porque não tem família nenhuma ainda disposta a ouvir, pessoa alguma, então não há necessidade de ficar ali. E nós vamos ver isso aqui mais descrito por Marcos. Vejamos lá. Ele diz, calçando sandálias, até porque é importante proteger os pés, não é? Não vestissem suas túnicas. Dizia-lhes, onde entrardes é a cidadela, o povoado, em uma casa, ali permanecei até sairdes dali, ou seja, da cidadela. Então, quando eles entrarem no povoado, eles têm que achar uma casa. Achando essa casa, não sair dessa casa para outra casa. Ficar naquela casa até sair daquele lugar. Ok? Então, eu vou repetir. Onde entrardes, em uma casa ali permanecei até sairdes daquele lugar, né? Dali. E o lugar que não vos receber, e onde não vos ouvirem, porque se não receber é porque não quer ouvir, né? E onde não vos ouvirem, saindo dali, porque eles não vão ficar, ninguém quer ouvir, eles vão sair. Sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, vamos lá. O que quer dizer isto? É físico? Eles têm que tirar as sandálias e sacudir o pó? O que quer dizer saindo dali, sacudir o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles? Ora, se eles querem se Jesus quer que isto seja visto como assim, olha, está vendo? Ó, eu estou deixando claro aqui, desenhado, que nós não fomos recebidos, certo? Então, isto é o quê? É como se fosse ele diz aqui a palavra desagravo, no sentido mesmo de que lástima, não é? Viemos trazer algo tão importante e vocês não querem ouvir, vocês não querem receber o que viemos dar. Esse desagravo não é um desagravo, vamos dizer assim, nada contra eles, mas olhe como vocês não estão sendo positivos com vocês mesmos, vocês não estão se valendo de um benefício. E ele completa dizendo assim no versículo 12: após saírem, proclamaram que se arrependessem. Se arrependessem do quê? Eles não abriram as portas e receberam os apóstolos. De que eles precisavam se arrepender? Da própria escolha que ainda estava fechada à melhoria. Se arrepender do quê? De estar distante de Deus. Faz lembrar bastante, pelo menos a mim aqui, João Batista, que ficava ali no Rio Jordão esperando que as pessoas viessem para se arrependerem. Se arrependerem do quê? De terem se afastado do caminho de Deus. E quando não queremos escutar a palavra, nós estamos perto ou mais distantes de Deus? Mais distantes. Eles simplesmente não saem sem dar advertência, como se a lembrar, olha, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão afastando de vocês a oportunidade de estarem mais próximos, de fazerem, porque são todos judeus, certo? Jesus não está em terras não judaicas, Jesus está em terras de judeus. Ele está pregando para o povo de Israel.
E o povo de Israel crê no Deus único? Crê no Deus único. Jesus é judeu. Jesus veio pregar aos judeus. E todos os apóstolos vão pregar aos judeus. Apenas Paulo será o apóstolo da gentilidade, ou seja, Paulo irá peregrinar para levar ao mundo não judeu o evangelho. Mas eles ficariam ali em Jerusalém, na casa do caminho. Não é? Então, esses conhecem Deus, são religiosos, mas estão distantes de Deus. Então, é sobre isso que os apóstolos estão sendo treinados a fazer. Primeiro, não se abaterem, porque as portas muitas vão estar fechadas. Mas isso é direito de cada um, porque isto é livre-arbítrio. Mas bom amigo é aquele que avisa sobre o equívoco que está sendo feito. E eles saem batendo pó, quer dizer o quê? Não vão levar ressentimento, mas vão deixar essa advertência, não é? De que se arrependessem. Não de não os terem recebido, mas não os receberam porque estão com os corações fechados e distantes de Deus. No versículo 13, nós temos assim: expulsavam muitos daimones. Aí vamos aos recursos que Jesus deu a eles, porque muitas cidades, muitos povoados, abriram as portas para eles, certo? Então, eles expulsavam muitos daimones. Os daimones são espíritos maus, não é? São os obsessores que atacavam espiritualmente também os encarnados. Expulsavam muitos daimones, ungiam com óleo de oliva muitos enfermos e os curavam. O que tem o óleo de oliva aqui? A mesma coisa que tem o cajado. O que o cajado é para os apóstolos, o óleo de oliva vai ser para os curados. É aquele elemento material que acredita-se. Ai, mas me passou um óleo de oliva na testa que me liberou de minhas mazelas. Adianta-se falar de fluidos? Não. A coisa vai para onde? Vai para o óleo de oliva. E é melhor ir para o óleo de oliva do que para a mão do apóstolo, não é? Foi a mão daquele apóstolo que me curou. Coitado do apóstolo, vai ser perseguido porque tem que curar todo mundo. Mas aí tem o óleo de oliva. Já vai para o óleo de oliva. O óleo me ungiu com óleo de oliva e eu me libertei disto, não sei o quê, não sei mais o quê. Então, é muito interessante isso, não é? Até o fato de usar um outro recurso, porque Jesus usava óleo de oliva. Jesus dizia, quero ser limpo. A pessoa curava. Às vezes ele podia misturar a saliva com a terra, passar lá, não sei. Mas isso para provar nas diversas formas que ele usou para curar, que é possível, que não é a forma que cura. O que cura é o espírito. Né? O que cura são os recursos fluídicos que aquele espírito usa, né? E vai usar, tirando Jesus aqui do nosso contexto, a nossa cura vai depender do quê? Nós temos fluidos para curar, mas nós temos fluidos e temos capacidades imensas, só que nós ainda não nos assenhoreamos disto. Então, nós sempre dizemos aqui que quando a mãe dá um beijinho no dodói do filho, ela usa a plenitude da sua vontade, do seu pensamento, para ir em socorro do ser amado. E aí a gente diz, gente, parece milagre. Os milagres são isso, né? Situações que a gente ainda não consegue explicar, mas que não estão fora das leis da natureza